Eu fiz as anotações, eu vou responder o Dr. Rodrigo Silva. Sabe por que o catolicismo nos considera errados, Dr. Rodrigo Silva? Olá, graça e paz, espero que esteja tudo bem com você. Vamos acompanhar esse vídeo aí, mas antes deixa aquela curtida e se inscreva no canal, ativando o sininho das notificações. É muito importante para nós, para o nosso trabalho continuar aqui. Também a sua curtida, ela impulsiona o nosso vídeo para demais pessoas. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Os militantes do Adventismo vieram me perturbar. Pastor Gaio, permanece aí com a gente. Eu fiz as anotações, eu vou responder o Dr. Rodrigo Silva. Por que eu vou responder o Dr. Rodrigo Silva? Ele fez um vídeo no seu canal. Eu vou pontuar 6 coisas aqui, à luz da Bíblia. Não tem nada de livro aqui, de Daniel Berg e Gunnar Vingre, porque Daniel Berg e Gunnar Vingre foram para nós missionários. Mas desde os primórdios da igreja, já haviam manifestações de pentecostalidade. E o pentecostalismo é um retorno aos princípios bíblicos de autoridade e capacitação divina missional. Judas diz assim, capítulo único, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, a salvação do povo de Deus, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos acerca da batalha pela fé que foi dada uma vez aos santos. Ok? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Há profecias do Antigo Testamento sobre falsos profetas, sobre hereges, falsos mestres, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, o pessoal aí da hipergraça, e negam a Deus, único dominador, e Senhor nosso, Jesus Cristo. Negam a divindade e o senhorio do nosso Deus. Então entenda, procurando eu escrever acerca da salvação, eu tive que exortar vocês a batalhar pela fé. Eu queria falar sobre tal assunto, mas eu vejo uma necessidade urgente de falar sobre outro assunto. Tá dando para entender? Judas capítulo único. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Judas capítulo único, versículo 3. Eu queria escrever sobre soteriologia, mas terei que escrever sobre apologética. Pessoal, é urgente que eu escreva a vocês sobre a batalha da fé. A batalhar em defesa da fé. Eu preciso saber se você está entendendo isso aqui, que o próprio Judas está dizendo. Seria mais fácil para mim, pois eu me preparei para isso, falar a vocês sobre soteriologia. Mas eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Pastor César Cavalcante, vou fazer uma live com ele, perguntou como que uma igreja que tem 200 anos arroga para si o título de verdadeira igreja, desprezando 2000 anos de história e teologia. Pastor César Cavalcante perguntou a um teólogo adventista, é o primeiro ponto da minha live. Pastor César Cavalcante, os adventistas, entrem aí por favor, perguntou como que uma igreja de 200 anos, se tratando da igreja adventista, pode arrogar para si o título de verdadeira igreja, desprezando 2000 anos de história da igreja e de teologia, porque toda seita, toda heresia causa divisão. Então já tem 2000 anos de história e teologia construída e chega um grupo sectário, chega um grupo que se autodenomina salvos e escolhidos para uma missão específica e diz, até aqui estava tudo errado, daqui para frente é só a gente que está certo. Eu vi adventistas argumentarem o seguinte, olha só, como que uma igreja de 200 anos consegue arrogar para si o título de verdadeira igreja, desprezando uma igreja que tem uma história teológica de 2000 anos. Então, essa igreja nova, que chegou agora, tem mais autoridade do que aquela que tem uma história
de 2000 anos, olha o argumento de alguns adventistas. Fariseus e saduceus vieram antes do ministério de Paulo. Quem está certo? O anterior ou o posterior? Cristo é maior que João e é o ministro perfeito, não porque veio depois, não porque chegou com uma novidade rompendo um ciclo que já existia, mas é porque ele já é eterno e ele veio cumprindo as profecias antes mesmo do nascimento de João. Profecias que foram feitas sobre Cristo Jesus. Sabe por que o catolicismo nos considera falsos? Sabe por que o catolicismo nos considera errados, doutor Rodrigo Silva? Porque eles também são uma seita. Toda seita roga para si o título de verdadeira igreja. A verdadeira igreja, doutor Rodrigo Silva, a verdadeira igreja, meus irmãos adventistas, eles pregam que a palavra é verdadeira, que a Bíblia é a verdade. Eles pregam, doutores adventistas, que Cristo é verdadeiro. Eles pregam, meus irmãos, que o sacrifício de Cristo foi verdadeiro, é suficiente, ok? Só que, doutor Alailson, para a igreja católica, as igrejas evangélicas são seitas. Por quê? Porque toda seita acha que só eles são salvos. Toda seita acham que só a igreja deles é a verdadeira igreja. Toda seita acha que eles são os remanescentes. Não mintam. Não neguem. Vocês podem negar isso publicamente, mas da porta da igreja para dentro é isso que vocês pregam. Tem documento afirmando que todas as igrejas são Babilônia e só vocês são os verdadeiros. Só vocês são os remanescentes. Então é normal a igreja católica achar as outras igrejas falsas. Por quê? Porque ela também é uma seita. É 1 Coríntios ou 2 Coríntios que Paulo diz assim, ó, Senhor deles e nosso. Olha que coisa linda Paulo fala. Senhor deles e nosso. Pastor Gabriel, professor Gabriel, acha para mim, a seita tem dificuldade de fazer tal afirmação. Jesus fala no versículo 15 sobre julgar, doutor. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que Jesus está ensinando é que todo herege tem voz mansa. Todo herege demonstra uma educação exacerbada. Tenham cuidado com os falsos profetas que vêm até vós. Eles vêm até nós. Então não dá, doutor, para usar esse texto para dizer que a gente não pode julgar as heresias da igreja adventista.